Olá, boa noite. Estamos gravando mais um vídeo para o nosso canal do YouTube Guia dos Perplexos. Aqui agora peço permissão ao professor Jonathan Matias, que eu admiro demais, para usar o mote dele, Professor Responde. Um dos nossos visualizadores fez uma pergunta se eu posso dizer qual é a forma de um anjo, né? Num vídeo anterior eu disse que o anjo nunca teve corpo. E os mestres que já passaram para o outro lado, eles aparecem em forma de um corpo. É simples. Aqui nós temos, por exemplo, a ciência já descobriu que, olha aqui, ó, o homem, a forma do corpo do homem é esta aqui, né? Mas acontece que aqui misturado, se você fizer vamos dizer, uma fotografia especial do que está aqui, você vai ver, não é isso que está aqui, você vai ver isto aqui. Então, isto aqui é que é o homem com seus corpos, o segundo corpo. Então, o primeiro corpo é esse que está aqui, o garoto aqui que ajuda o professor, o doutor, o padre Miguel Lucas, né? E aqui seria o corpo dele no duplo etérico, né? Aqui é o duplo. O que é o duplo? O duplo é o seguinte, olha, você vê que a folha aqui, ó, a folha é concreta, ela é uma folha. Aqui foi cortada. Então, essa parte aqui é o duplo etérico, é o mesmo que isso aqui do homem. Tá vendo? Ó? Só que isso aqui é uma máquina especial que tirou a fotografia, que é um desenho do duplo etérico de um homem, enquanto que isto aqui não é um desenho, é uma fotografia Kirlian. E ao redor aqui tem a aura. A aura não é corpo. A folha está aqui, o duplo etérico é corpo. Então, aqui nós temos um corpo, aqui nós temos um corpo. Então, agora, o anjo nunca teve corpo. Então, ele nunca foi isso. Ele foi criado sem corpo físico. Então, aqueles privilegiados que tiveram a capacidade de ver um anjo, eles dizem que ele tem a forma de uma chama de uma vela. E nós também, quando nós olhamos para um ser humano, tá vendo? Cada onda dessas é um corpo. Então o corpo físico está aqui no meio, recebe a irradiação cósmica e a irradiação telúrica, as forças vitais que alimentam o nosso corpo físico, as glândulas, os órgãos, o fígado, os rins, e aqui a informação que faz com que o nosso cérebro tenha o pensamento. Então, esse raio se chama pensamento pensante, e o que está aqui em lilás é o pensamento pensado. Então, você veja quantos corpos tem aqui, mas são mais, são 12. Eu já estive na oitava dimensão. É fácil, não é difícil não, é só praticar. Agora, então, o que seria um anjo? Olha, ele não tem essa forma física. Ele não é, portanto, como a folha aqui. Ele não tem essa forma física. Não é isso aqui. Então, ele é algo mais ou menos semelhante a isso aqui, que escureceram, mas é brilhante, é como a chama de uma vela, e ao redor aqui temos uma luz, uma luminosidade que vai aparecer no ser humano se você tirar a fotografia de um dedo. Olha, aqui nós temos a fotografia Kirlian de um dedo, você vê como ele tem, como a aura é grande e como o dedo aparece apenas aqui como um colorido. Então, o anjo é pura energia. Ele não tem corpo, ele não tem forma. Então, professor Marlon, como é que eu vou saber se eu vi um anjo ou se eu não vi o anjo? É simples. Olha só, eles tomam a forma que melhor se adaptam, né? Então, que melhor é compreendida por nós. Então,
vamos, assim, eu vi quando o meu filho, Marlon Fincares, era bebê, ele estava na cama, eu estava brincando com ele, já tinha escolhido o nome dele, Micaelis, quando de repente apareceu no armário de 6 portas um ser gigantesco que parecia o gênio da lâmpada de Aladim, o Shazam, aquele com os cabelos presos, e nu da cintura para cima, com aquela tipo de fraldinha hindu, e aí disse para mim, enorme, enorme. Dizia assim: o nome dele tem que ser Micaelis, porque ele é de Micael, e sumiu. Então ele era Micael, ou seja, Miguel, São Miguel Arcanjo. E apareceu em forma de quê? Do gênio da lâmpada de Aladim. Aquilo não é a forma dele. A forma dele é uma chama de uma vela. É o mais próximo do que nós podemos chegar. Não temos como ir além disto. Não temos como ir além disto. Os privilegiados que conseguiram ver os anjos, a forma que eles viram foi a chama de uma vela. Só isso. Agora, quando eles aparecem no mundo físico ou no mundo parafísico, que é o caso aqui nós temos um corpo de um homem. No mundo parafísico, tá vendo? Ó, você é assim. Embora você pareça que é assim, mas isso é só um aspecto. Na verdade, você é assim. Isso é o mundo, é o aspecto físico, a forma, isso é o aspecto parafísico, ou o duplo etérico. A mesma coisa na folha. E aqui nós temos uma noção de que o mundo parafísico ele se estende em várias camadas, ou seja, essa é a que eu estou aqui, a camada central. O duplo etérico é essa que eu mostrei aqui para vocês, e que na folha aparece com, acho que um pouco de mais clareza, só que escureceram a pontinha da folha. Aqui nós temos a foto Kirlian de dedos, ó, isso aqui são dedos, tá vendo? Ó? Então, imagina, o anjo seria uma coisa parecida com isso, só que não tem esse escuro aqui no meio. É pura luz. Quanto mais no centro, mais luz. Essa daqui está mais parecida. O centro é luz. E aí, essa parte escurecida é para poder a gente ter uma noção de que aqui seria o dedo, a ponta do dedo, polegar. Então, na verdade, eles não têm corpo, eles não têm forma. A forma mais parecida, como eu disse, é a chama de uma vela. E a nossa forma parecida com a deles, essa parte em negro que foi enegrecida para ficar mais claro. Então, ele não tem o corpo, ou seja, essa parte física neles não existe. Só existe essa segunda parte. E essa terceira parte, que é a aura, o brilho em torno dele, existe. Agora, o que é que ele faz? Para ele não nos assustar, ele toma uma forma. Ele toma a forma que ele quer. Então, por exemplo, no caso do meu filho, eu disse, ele estava na cama, eu brincando com ele, na cama de casal, um guarda-roupa, de repente aparece o gênio da lâmpada de Aladim, aquela coisa monstruosa que ia além do teto, tinha uns 6 metros de altura, e disse, o nome da criança eu já tinha escolhido, era o meu, Marlanf, e aí ele disse, ele se chamará Micaelis, porque ele pertence a Micael. Quer dizer, ele era Micael, ou seja, São Miguel. Apareceu em forma de de um gênio da lâmpada, aquele dos super gêmeos ativar. Então, ele apareceu naquela forma para dizer que ele era capaz de fazer qualquer coisa, porque o gênio da lâmpada de Aladim é capaz de fazer qualquer coisa, não é? Aquele Shazam dos super gêmeos é capaz de fazer qualquer coisa. Então, é a forma com que ele aparece, é apenas uma maneira de nos fazer entender melhor o que ele é capaz de fazer. Dependendo da situação, quando eu estava doente com o lado do rosto todo dolorido, parecia que estava quebrando, apareceu Zé Arigó. Não era Zé Arigó, era um anjo. Eu não conhecia Zé Arigó, nunca vi Zé Arigó. Zé Arigó estava em Minas Gerais, então um anjo tomou a forma de Zé Arigó. Por que tomou a forma de Zé Arigó? Porque eu sabia que Zé Arigó era um médium de cura.
e eu estava precisando, eu estava com a cabeça, metade da cabeça, a parte esquerda, toda doendo, que era insuportável. E eu já tinha caminhado de 8 horas da manhã até o meio-dia, já não aguentava mais de dor. E então ele aparece à minha frente na forma de Zé Arigó. Estranho isso? Não. Se vocês lerem a Bíblia, vocês verão que no livro de Tobias, na Bíblia, o arcanjo Rafael aparece para ele em forma humana. Aparece, leva ele até a Mesopotâmia, leva, traz, e quando se despede dele, diz que o nome dele é Rafael. Quando o Tobias oferece comida a ele, um prêmio e dinheiro, ele diz: eu não como a comida que você come, eu não sou o que você acha que eu sou. Eu sou Rafael, um dos 7 espíritos que assistem diante do trono de Deus. E desaparece na forma de uma chama de uma vela. É a forma mais semelhante. Então, você quer saber qual é a forma de um anjo? A chama de uma vela. Mas, veja só, assim como nós temos 12 corpos, aqui só aparecem 7, então eles têm 12 hierarquias, 9 hierarquias. Então vamos ver se eu lembro. Não vou lembrar todas, eu sempre esqueço uma. Serafins, tronos, principados, potestados, dominações. Bom, vai até aí. São 9. E aí, misturado com eles dentro da hierarquia divina, estão os mestres. Mas os mestres têm uma forma. Eu vi o meu mestre do meu lado no momento em que ele disse: chega, você já brincou muito com as menininhas que você namorou e que você fez o que quis. Agora chegou a hora de você tomar a sua decisão, pelo prazer ou por Jesus Cristo. E eu disse na hora: por Jesus Cristo. E aí parei, eu estava fazendo massagem numa garota linda, nua, né, na casa dela, na cama dela. Então estávamos começando uma sessão de Tantra Yoga. E ele apareceu, o mestre apareceu do meu lado. Eu vi nitidamente como se fosse uma forma humana transparente. Por quê? Porque ele apareceu em forma humana, porque ele já teve corpo, mas o anjo não tem corpo. Então, se ele apareceu em forma de Zé Arigó, foi para me dizer assim: ó, eu vim para te curar. Por isso eu tomei essa forma. Porque você sabe que Arigó cura. Ele tem uma entidade que incorpora nele e cura. E eu vim para te curar. E por que apareceu como Rafael? Porque Rafael é o anjo protetor da medicina, dos médicos. Ele tem o poder da cura e ele tem a capacidade de curar. E Tobias, o pai de Tobit, era cego. E ele vai até a Mesopotâmia em forma humana, leva Tobit até lá, recebe o dinheiro, traz fígado de um peixe especial para curar a cegueira de Tobias, e depois, na hora que vão oferecer ele comida e pagamento, ele diz: eu como de um alimento que vós não conheceis, não quero o seu dinheiro. E aí diz: é bom guardar o segredo do rei. Essa frase é muito legal. É bom guardar o segredo do rei. Então, nas minhas viagens, eu tenho visto anjos e mestres. E os mestres são como nós. Eles têm corpo, eles têm são como se fossem transparentes. São corpos transparentes. E na quantidade de 12, aqui só usa 7, né? As escolas usam 7. Aqui é o raio da informação e aqui é o raio da vitalidade. Então, tudo começou em 1933. Em 1933, vários astrofísicos em várias partes do mundo, então, Vera Rubin, Dr. Fritz Zwick e outros estavam fazendo experiências, olhando as galáxias e perceberam o seguinte: o átomo não existe. Por quê? Porque Einstein diz que o nosso universo tem 80 bilhões de anos-luz de diâmetro. O 100% do nosso universo, se você pegar o universo e imaginar que ele tem uma forma redonda, ele tem 80 bilhões de anos-luz de diâmetro, de raio, de equador. Então, se você pegar uma nave e viajar à velocidade da luz, você vai demorar 80 bilhões de anos-luz, é uma enormidade, para chegar no fim. E perguntar a ele: e depois? Ele: depois vem Deus.
Então isso é só o nosso universo. Acima do nosso universo tem o universo de Javé. E acima do universo de Javé tem o universo de Reshite. Se você ler a Bíblia, capítulo 1 de Gênesis, você vai ver que a criação do homem é muito diferente da criação do homem em Gênesis 2. Em Gênesis 1, Deus diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a semelhança. Façamos. E Deus fez o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. E acontece que em Gênesis 2, quando Javé diz: façamos o homem do solo, do pó da terra. Ou seja, já usa o material pré-existente. O Deus do Gênesis 1, ele faz tudo pela palavra. Ele é informação. E é exatamente isso. De 1933 até 1968, os astrofísicos, quer dizer, os cientistas do mundo inteiro, que pesquisavam o universo, ou seja, os seres que não são vivos, como esse celular, chegaram à conclusão que as galáxias são governadas por uma força, porque cada uma delas roda de uma maneira diferente, se comporta de uma maneira diferente e são diferentes. Umas são espiraladas, outras não são. E aí, eles pesquisando mais, eles viram o seguinte: como eu dizia, o nosso universo, vamos supor que seja um círculo de 80 bilhões de anos-luz de diâmetro. Ou seja, se passar um traço no meio, no Equador, ele terá 80 bilhões, essa linha terá 80 bilhões de anos-luz. Um ano-luz é uma coisa absurda. Então, é um tamanho praticamente infinito. Mas esse universo é o nosso. Acima desse, ao redor desse, existe o universo de Javé, que é maior e é perfeito. Nós fomos expulsos de lá, é o que diz Gênesis 3. Nós não tínhamos esse corpo físico, só tínhamos esse corpo aqui, ó. Esse corpo aqui foi coberto de carne e nós viramos isso que estamos aqui hoje. Nós éramos parecidos com os anjos. Então, nós tínhamos a forma de anjos. Então, aqui nós vamos ver uma gravura em que Moisés, já mostrei várias vezes, está vendo? Ó? Aqui está Moisés, ele está vendo, está percebendo o olho de Reshite, o primeiro céu, Gênesis 1. Ele está vendo o anjo da sarça ardente envolto em fogo, é uma labareda, é um arbusto dentro de uma imensa fogueira, e quando Elias vai até o Monte Sinai para poder encontrar Deus, ele vê, eles têm que se entrar numa caverna porque passa uma imensa tempestade. Então veja, quer como tempestade, quer como fogo, né? Quer, não importa a forma, quer como Zé Arigó, ele como Tobias, né? O anjo Rafael aparece a Tobias, o Javé aparece com mais 2 anjos, a Abraão, quando Abraão, depois de almoçar, está cochilando debaixo de um carvalho, então eles tomam a forma que eles querem. E que forma é essa? É a forma que nós podemos compreender o que é que eles vieram fazer com a gente, ao contrário dos mestres. Os mestres são como eu, por exemplo. Se, vamos supor, eu for um mestre, se eu me tornei um mestre, quando eu sair do meu corpo, o duplo etérico, que será isto daqui, então sairá dessa forma. Essa forma vai apodrecer e virar pó. E o que vai ficar é isso aqui, durante algum tempo apenas. Né? Durante um tempo, porque são 12 e aquela é a segunda. Portanto, veja aqui. Aqui no centro você tem a primeira, que sou eu físico. Aqui ao redor você tem a segunda, que é o duplo etérico, que é exatamente essa aqui. Então, eu vou ser comido pelos vermes e minha carne vai virar pó, cinza e pó. E vai ficar isso aqui. Isso aqui vai durar durante algum tempo apenas. Depois vai se tornar o terceiro corpo, e o quarto, e o quinto, e o sexto. E eu já fui até o 8º, né? Graças a Deus, sem mérito, mas pela graça de Deus fui até o 8º. São 12 dimensões. Cada dimensão vai ficando cada vez mais e mais sutil. Então, chega uma hora em que você não vê nada, só ouve. Só ouve. É uma voz somente. Por quê? Porque Deus é informação. Então eu disse, em 1933, Vera Rubin e Fritz Zwick,
e uma série de cientistas pelo mundo todo estavam fazendo experiências para saber o que é o nosso universo. E o que é que eles perceberam? Eles perceberam o seguinte, que no 100% do nosso universo, só 5 é matéria. É isso aqui que vocês estão vendo, só 5. 95 não é matéria, é energia escura e matéria escura. Ou seja, é massa, é energia, mas não é matéria. Massa é massa, matéria é matéria. E essa energia escura e essa matéria escura, elas são diferentes e elas governam, elas fazem acontecer o que está acontecendo no nosso universo de 5%. Ou seja, no 100%, somente 5% é matéria tectônica, essa que nós vemos. Então, o resto é preenchido por um grande anjo chamado Javé, que ele se divide em 2 partes, né? Ele tem ele é bipolar, então ele tem uma parte clara e uma parte escura, mas a nossa ciência não conseguiu ainda maquinário nenhum para conseguir visualizá-lo, por isso chama de energia escura e matéria escura. Então, em 1968 acabou-se a pesquisa, mas simultaneamente 2 outros cientistas, Jacques Monod, no livro A Casa e a Necessidade, aqui ele está aqui em algum lugar. Deixa eu ver se eu consigo. Ele está aqui. Estudava os seres vivos. Então, aqueles cientistas que eu falei, astrofísicos, estudavam as montanhas, os rios, as árvores, só a matéria inerte. Enquanto que Jacques Monod e o Dr. Michael Behe estudavam a matéria viva, a célula. E aí chegaram à mesma informação. O átomo não existe. Aquela ideia lá da Grécia Antiga de Pitágoras, de Demócrito, de que se você for partindo a matéria, partindo, diminuindo, até chegar a uma porção mínima, você vai encontrar um conjunto de itens, e esses itens serão chamados átomos. No século XVIII, Niels Bohr fizeram uma experiência e encontraram o núcleo da matéria. E ao encontrar, pelo menos eles tinham pensado, era um sistema solar miniatura. Pronto, encontramos o átomo. Só que depois eles viram que esse átomo, cujo centro era prótons e nêutrons, ou seja, eram substâncias agregadas, um tipo de bolo, ao redor dele giravam elétrons. E esses elétrons, então, e os prótons e os nêutrons, a bomba atômica, a bomba de nêutrons, são a desconstrução da informação. Então, o que é um anjo? Uma informação. O que é Marlanf? Uma informação. O que é uma montanha, uma galáxia? Uma informação. Tudo é informação. E tudo vem da fonte cósmica da informação. Então, a Bíblia estava certa desde o começo. São João diz no Evangelho dele, no princípio era o Verbo, ou seja, a palavra, e a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Portanto, a palavra é o que eu estou dizendo aqui a vocês. É informação, seja fonêmica, ou seja, sonora, seja por escrita. Então, a essência da matéria é informação. Essa informação é o centro. Portanto, nunca vão encontrá-la, porque ninguém, nenhuma máquina vai conseguir detectar essa informação que é o próprio Verbo, que é Deus. E esse Deus se recobre de uma primeira camada, que é a informação, e depois de uma segunda camada, portanto são 3 camadas no final, que é a formação. Então o que aparece aqui, nesse celular, é a forma, é a formação. Agora, por aqui, por debaixo, tem o duplo etérico, que é a informação. E dentro do duplo etérico tem alguma coisa que a ciência nunca vai encontrar, que chama matéria escura e energia escura, que é informação. Então, quando Deus disse, faça-se a luz, e aí Aor, em hebraico, né, haja luz, foi luz. Então, essa matéria escura e essa energia escura é um anjo poderoso chamado Javé. Ele faz parte, ele compõe 95% do nosso universo. E agora, qual é a forma dele? Ninguém sabe. O fato é que ele compõe 95% do nosso universo em 100%
ele ocupa 95%, e o universo que os cientistas estudam, de estrelas, galáxias, sóis e sistemas solares e tudo isso aqui, e a casa e tudo que eu estou aqui, são apenas 5%. Então, se pesar a matéria, ela dá 5 quilos, vamos dizer assim. E se pesar a massa, a energia escura, a energia escura e a matéria escura, ela vai dar 95 quilos. 95 quilos mais 5 quilos dá 100 quilos. Então você vê que esse é o anjo mais poderoso do universo, Javé. E qual é a forma dele? Ninguém sabe. Por quê? Porque ele se apresenta, como os cientistas conseguiram perceber, como matéria escura e energia escura. 95% massa, ou seja, informação. A informação que sai dele entra no nosso universo de 5% e faz. Se ele disser chove, chove. Se ele disser faça sol, faz sol. Se ele disser morra, você morre. Se ele disser viva, você vive. Então, a informação que sai dele faz acontecer o que no nosso universo está acontecendo. Esse é o anjo mais poderoso do nosso universo. Mas o universo, ele está no nosso, mas o universo dele ainda é maior do que o nosso e está acima do nosso. E acima dele ainda existe um outro ser mais poderoso, que é chamado Reshit, que a própria informação é o Logos, é o verbo. Então, voltando ao começo, qual é a forma mais parecida com a de um anjo? A chama de uma vela. Só isso. Simples? Sim. É isso aí. Agora, os mestres, não. Se eu tiver me tornado mestre, quando eu morrer, então esse corpo central aqui vai desaparecer, e aí o corpo seguinte, que é o duplo etérico, vai aparecer. E eu vou ficar invisível aos olhos dos mortais. Visível, eu verei todos, ninguém me verá, a não ser os paranormais. Eu vejo quando me é concedido, não tenho não é o poder, né? E às vezes nós temos fenômenos extraordinários que nós conseguimos ver. Então, chama-se Reshit, a informação primordial, que está na memória de Deus, o Logos. Logos quer dizer palavra. Então é a palavra, é a informação que está em Deus. É ela o princípio de tudo, é ela o centro de tudo, é ela a essência de tudo. Ela é o cerne, é o núcleo. Ao redor desse núcleo tem uma camada chamada informação. E ao redor dessa segunda camada tem uma terceira chamada formação. Então, o que é um anjo? Uma informação, ou seja, aquilo que está no centro, que ninguém sabe o que é. Porque os cientistas chamam de energia escura e matéria escura exatamente porque não veem. Porque não tem máquina nenhuma capaz de detectar o que é, né? Então, aqueles místicos que conseguiram visualizar um anjo, a forma mais semelhante, e no livro de Tobias, na Bíblia, está dito, quando Rafael desaparece, depois de se despedir de Tobit e de Tobias, ele desaparece como a chama de uma vela. Mas ele pode ser uma tempestade, como Elias viu no Monte Sinai, ele teve que se esconder numa caverna porque passou uma tempestade. Ele pode ser um vendaval impetuoso, ele pode ser uma fogueira onde apareceu a sarça ardente. Está vendo? Moisés está aqui diante de Javé. Javé está aqui em forma de um anjo. Está vendo? Ó? Tá vendo? Transparente. Aqui ele deu um espectro, mas o anjo não tem esse espectro. É uma chama. Né? É uma chama. Aqui tem uma fogueira. Na verdade, a realidade seria uma grande fogueira aqui e ele não aparece. Só a voz. Não tem forma. O anjo não tem forma, enquanto que Moisés tem forma. E aqui seria o olho de Reshit. E tudo no universo é informação, tanto na matéria bruta, inerte, quanto na matéria viva, em mim e em você. Nós somos pura informação. Pronto. Essa é a verdade que a ciência começou em 1933 a descobrir, vários astrofísicos,
e os doutores Jacques Monod e Michael Birri, e a Universidade Presbiteriana Mackenzie continua fazendo as investigações. Quem quiser pode ver no YouTube o Dr. Marco Eberlin mostrando o que é informação. Agora, como é que se pode-se ouvir essa informação? Pode. Eu tive uma experiência onde eu ouvia dizer, eu sou, eu sou, eu sou. Mas era apenas uma luz imensa, onde eu não me distinguia da luz e a luz não se distinguia de mim. Ali eu estava dentro de algo semelhante a um anjo. Deveria ser um anjo poderoso, porque eu sou é o nome que Javé dá a Moisés. Portanto, é assim. A realidade de um anjo é a chama de uma vela, mas ele toma a forma que ele quer. Para quê? Para que você saiba a que é que ele veio. Então, para facilitar você, não é a ele. Então, ele tomou a forma do gênio da lâmpada de Aladim, ele tomou a forma do Zé Arigó, ele tomou a forma, em determinada viagem que eu fiz, que tinha um bruxo tentando tomar a sala de uma médica que era cliente minha, e aí, quando eu fiz a viagem astral, eu fui com tudo para destruí-lo. E aí eu vi que atrás de mim tinha algo extremamente enorme, gigantesco. Eu sabia que era o meu anjo que estava comigo. E aí, quando eu cheguei em determinado ponto, procurando, eu vi um olho de uma serpente, o olho de uma cobra, de uma serpente. Exatamente aquilo ali, era ele. Quando eu vi ele ali, ao redor dele, uma escuridão. E no meio, aquele olho. Quando eu vi, eu mergulhei fundo para destruí-lo, para esmagar aquele olho, mas ele fugiu, ele desapareceu e pediu demissão lá do chefe dele que queria tomar a sala da doutora, minha amiga. Desapareceu, pediu demissão e saiu porque ele percebeu que não era fácil brigar com o Mago Branco. Ele era um feiticeiro, um mago negro, e assim, veja, ele não era um anjo, ele era um mestre negro, um mestre em magia negra. Mas quando ele viu um mestre em magia branca, acompanhado de um anjo que estava às minhas costas e eu sentia de um tamanho fora do comum, anormal, me acompanhando, porque eu não iria sozinho. Quando eu me dirigi para ele, feito super-homem, eu me dirigi feito uma flecha. E o que é que ele viu? Quando ele viu o anjo atrás de mim, aquela monstruosidade, ele, ó, pernas para que te quero, sumiu, desapareceu e pediu dispensa do cargo, se demitiu. Então, fica aí. O que nós temos 12 corpos, cada corpo é mais sutil do que outro. Cada corpo é mais fino, é de uma energia mais fina. Esse é de uma energia mais grossa. Depois vem outro de uma energia mais fina. Aqui é uma energia que não é visível, é o etérico. Mas ainda tem outros, são 12 corpos, e cada um tem a energia mais fina, mais fina, mais fina, mais fina, até chegar à energia mais fina possível, mais sutil, dizemos assim. E aí o grosseiro que está aqui vai desaparecendo. Cada camada vai desaparecendo, desaparecendo, e a sua consciência vai de camada para camada, de camada para camada, mas você é você, tem corpo. Cada um desses corpos é uma camada, é um corpo. O anjo não tem corpo, mas dentro da hierarquia eu estou misturado com eles. Eu pertenço a uma determinada legião e eu estou junto com os anjos daquela legião. Serafins, querubins, trono, potestade, dominações, virtudes, principados, arcanjos e anjos. Ainda tem os elementais. Então, são essas as potências que nos ajudam, o Mago Branco. E aí, meu queridíssimo visualizador, eu espero que eu tenha respondido a sua pergunta. A forma mais aproximada de um anjo é a chama de uma vela. Agora ele toma a forma que ele quer. A forma que ele acha que é mais conveniente, ele toma. Ele tem esse poder. Mas ele não tem corpo. Na verdade, quando ele volta a si, quando ele volta a ser o que ele se torna luz. É a coisa que nós podemos imaginar mais. Mas não é nem luz. Informação. O que é informação? Isso que eu estou passando para vocês, o pensamento.
ele se torna pensamento. Então, a essência do anjo é um pensamento, ele não tem forma. Essa é a verdade. Espero que você tenha compreendido. Espero que o vídeo tenha ficado claro. Eu tentei fazer da maneira mais simples para que vocês pudessem entender. Então, até a próxima. Espero que esse vídeo tenha esclarecido e ademã que eu vou em frente.